Olá, muito boa tarde. Olha, após impasse entre governo e Congresso, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo decidiu manter o decreto do governo que reajustou o imposto sobre operações financeiras. A decisão foi publicada nesta quarta-feira. Moraes determinou que o decreto do governo tem validade, com exceção do trecho que trata da tributação de operações do risco sacado, revogado pelo ministro. Essa parte do texto já vinha sendo alvo de negociação entre o governo e Congresso e tinha a revogação prevista, conforme mencionado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta terça-feira. Tá aí, Andresa. Andresa Matais está aqui comigo, pessoal. Oi, Andresa. Muito boa tarde, nossa colunista aqui do Portal Metrópolis, aqui no nosso bate-horário, nosso bate-canal. Boa tarde. Oi, Neila, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, teve então decisão do. É um xadrez, né? Decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre o decreto do IOF, mantendo a decisão do presidente Lula, decisão do ministro da Fazenda Fernando Haddad, o que acabou desagradando, é claro, a Câmara dos Deputados. Nisso, teve decisão também do presidente Lula, que acabou então vetando o aumento do número de deputados, que seria de 513 para 531, ou seja, vai ser mantido o número de 513 deputados. A Câmara dos Deputados não gostou nada disso, acabou então em uma revanche no plenário da Câmara nessa madrugada, nessa noite que varou a madrugada, em aprovação de uma pauta bomba que prevê então benefícios para o agronegócio e crédito para o agronegócio oriundo de fundo social, oriundo inclusive do pré-sal de petróleo, ou seja, a gente ontem estava falando que a briga estava arrefecida entre os poderes, mas acabou se mudando esse cenário, esse panorama de ontem para hoje, né? Pois é. O monstro nunca dorme, né? Você dá uma cutucadinha, o sono é leve e ele acorda. Eu queria começar com essa questão do IOF, que foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que de um lado atendeu o que queria o mercado financeiro, que colocou na boca do povo o que é risco sacado, né? Hoje eu estava vendo todos os jornais colocaram o tal do risco sacado na capa dos jornais, então virou assim uma nova expressão que ninguém entendia muito, né? Quem não era dessa área, mas que significa os bancos adiantarem, né? Dinheiro aí para as empresas. Então isso foi retirado do texto. O ministro Haddad estava avaliando ali, né, uma arrecadação milionária com esses valores, mas vai ter que se contentar com os outros trechos do projeto. O problema, Neila, é que já há uma avaliação entre os investidores de que o Brasil está sofrendo consequências tanto com relação a essas tentativas do governo, né, de buscar mais recursos para equilibrar aí as contas públicas por meio de impostos, tanto pelas ameaças do Donald Trump, que também é uma taxação, né, que vai encarecer as exportações dos produtos brasileiros para os Estados Unidos e o custo, né, disso para o país. Então, tem uma reação que está começando a ocorrer no mercado financeiro, e hoje o Rafael Furlan, que é lá da XP, chamou atenção para isso, que são os investidores, os compradores, né, na Bolsa Brasileira, eles são estrangeiros. Então, o que ele está chamando a atenção? Que nos últimos dias aí já teve um fluxo de 3 bilhões e meio de reais de saída desses compradores em bolsa que são estrangeiros do Brasil. Isso tudo é um reflexo de que eles estavam procurando países que não seriam tão afetados por essas medidas do Trump, pela taxa Trump, digamos assim, a taxação do Trump. E o Brasil não foi, né? No início ali era 10%, ele estava entre os países que ia sofrer um pouquinho, mas era ali assim, na verdade, uma lombada, digamos assim. Mas depois, com tudo isso que a gente está vendo, né, toda essa escalada da crise, a falta de relação do governo brasileiro com o governo norte-americano, a falta de vontade de ter relação com o governo brasileiro do governo norte-americano, isso aí está escalando, então aos olhos dos investidores internacionais, de quem investe na Bolsa principalmente, opa, o Brasil virou um problema, então a gente vai tirar o nosso dinheiro daí. Então tudo isso impacta aí a economia do país e a judicialização dessas propostas, né, também é algo que os investidores veem com muita apreensão, porque esse caso do IOF foi parar no Supremo, o Congresso não gostou, e é algo que a gente está vendo essas consequências a partir de agora. O Hugo Mota, que é o presidente da Câmara,
que já me disseram que está precisando tomar um chazinho de camomila, anda muito nervoso. Depois a gente vai falar mais dessa votação que teve ontem à noite, da questão ambiental, mas também já avisou o governo que lá aumento de impostos não vai ser mais aprovado, né? Exatamente, deixou isso muito claro. Ontem você trouxe um dado importante, né, que foi divulgado pelo Ciro Nogueira, do aumento de impostos por dia ou por hora aqui no Brasil, e Hugo Mota já deixou claro lá atrás, assim que Fernando Haddad falou sobre a proposta de aumento de IOF, que não vai aceitar aumento de imposto no país. Mas teve treta, teve mais discussão no plenário de ontem para hoje, porque, como eu disse, essa votação da ordem do dia, ela varou a madrugada, e logo após Moraes manter a eficácia do decreto do governo do IOF, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto aí sobre a licença ambiental. Então ainda teve isso, teve a questão ambiental que foi votada no plenário ontem, mais uma vez indo contra determinações, decisões e interesses do governo federal, né, Andresa? Pois é, a ministra Marina Silva tomou uma nova derrota ontem do Congresso e o governo federal está fingindo que tentou ser contra, mas na verdade não foi, porque não colocou a sua base para votar contra o projeto, ou pelo menos para segurar o projeto. Não houve uma conversa do Ministério da Casa Civil, das Relações Institucionais, com o Hugo Mota, para que ele não pautasse isso nesse momento. Então, do que a gente está falando? É o pior projeto para a área ambiental do país que já foi aprovado, e isso a gente está batendo a porta aí na COP. Então, vai dando argumentos aí para quem está criticando o Brasil, principalmente o governo Donald Trump, com relação a essa questão ambiental. O licenciamento ambiental vai ser facilitado, então eles criaram 7 ou 9 faixas, depois eu vou pegar a minha cola aqui, para conceder licenças ambientais sem precisar de tantos trâmites. Algumas delas, Neila, vai ter apenas um certificado ali assinado para você conceder, né, para você facilitar esse trâmite aí da licença ambiental para você explorar ali terras. Então é algo que é muito pedido aí pela bancada ruralista, que tem muita força no Congresso. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, teria negociado essa votação quando ele estava negociando votos para a eleição dele para presidente do Senado. Por isso que a gente acompanha tão de perto essas disputas pelos comandos das duas casas, porque agora elas começam ter os seus efeitos, né, as suas entregas, né? Teve ali muitos compromissos que foram feitos, todos por baixo dos panos, porque a gente não fica sabendo como é que eles conseguiram esses apoios para ter votações muito expressivas, né, para serem eleitos presidentes da Câmara e do Senado. E agora, com o ano se desenrolando, a gente vai descobrindo, né, o que é que eles conversavam ali às portas fechadas. E esse é um dos pontos. O governo, a Marina Silva, está dizendo que vai judicializar essa questão. O problema é que o PT se manifestou contra ali, mas foi uma coisa pro forma mesmo, porque o governo não teve uma ação de fato para tentar impedir que essa proposta passasse. Então, as regras para licenciamento ambiental sendo tão facilitadas, você permite, né? O céu é o limite para exploração de uma forma, né, que possa prejudicar o meio ambiente. Então, o país assistiu, isso foi uma votação na madrugada, que teve muita confusão, mas a turma que era contra o projeto era uma turma menor, né? Houve ali uma ofensa da parte de parlamentares, né, a uma deputada indígena, porque ela estava usando ali um cocar, e um deputado disse que então ela ia ter que pedir licença ambiental para poder usar aquele cocar, e isso ofendeu a deputada. É óbvio, é uma cultura, né, dela, e o Hugo Mota perdeu de novo o controle do plenário. Ele estava muito nervoso, ele cassou a palavra de vários parlamentares, ele não conseguiu colocar a ordem ali, né, e o fogo no parquinho comeu solta. Outra coisa também é que a votação foi híbrida, então parlamentares que não estavam em Brasília poderiam votar pelo celular. Isso é algo que deveria acabar, na minha avaliação. Os deputados precisam vir a Brasília, precisam participar das votações. Não tem mais sentido, passados aí 2 anos do fim da pandemia, os deputados continuarem votando remotamente, eles não sabem nem o que está votando. Ganharam um presente da pandemia. Exatamente, é um absurdo isso. Eles apertam lá um botão no celular, não participam. Por que eles têm que estar em Brasília? Porque em Brasília eles participam das discussões dos projetos, tem toda uma articulação antes de um projeto ir para a pauta. E se você não está aqui, você não participa do debate. Se você está votando pelo celular, você não pode pedir a palavra, né? Então, quem está em Brasília, realmente que está participando,
é preciso até que o eleitor acompanhe atentamente, né? Se o seu deputado está votando aqui, ou se ele está na praia, num barzinho, no meio das férias dele ali. Para um que estava na fazenda andando a cavalo. Olha ali, na fazenda andando a cavalo e não está aqui votando, participando das discussões. Então o Brasil votou um projeto que, do ponto de vista do meio ambiente, é muito sério, e a maioria dos parlamentares não estava em Brasília para poder discutir essa questão ou tentar segurar essas votações. Então, até quando que o Congresso, né, vai ser permitido ao Congresso fazer votações remotas? A gente já viu, né, quando se derrubou o decreto do Haddad, também foi uma votação remota chamada de última hora, porque assim o presidente da Câmara e do Senado, eles têm um poder absolutista ali sobre a agenda do Congresso. Andresa, para quem não está entendendo nada sobre esse projeto que trata aí de licença ambiental, a gente vai rodar um VTzinho explicando então para você que está nos assistindo.